Irmãos, Tito 3:5. Tito 3:5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, onde fala aí sobre regeneração. E um dos privilégios muito forte, principal, do homem regenerado, além da salvação em Cristo Jesus, é ele poder orar ao Senhor. E a ênfase da mensagem anterior, que foi oração, um privilégio de um homem regenerado, foi justamente despertar aí o desejo, a vontade, ressaltando a importância de orarmos. Então, eu creio que é quase impossível você assistir essa mensagem de domingo passado e achar que a oração não tem importância. Então, por favor, em nome de Jesus. E essa de agora, nós vamos falar sobre os tipos de oração. Os tipos de oração. Tudo bem? A anterior foi assim de uma forma mais geral, a oração em si. Agora a gente vai entender, falar cada ponto em nome de Jesus. E eu vou dar uma ênfase maior sobre a oração de intercessão. Eu vou falar sobre os tipos, para você ter uma noção, e vou dar uma ênfase sobre a oração de intercessão. Tá bom? Amém. Outra coisa que eu quero falar, antes de começar nos tipos, é assim, que muitas vezes numa oração, você ora todos os tipos de uma vez, é o pacote completo, tá bom? Então não é que não, agora vou orar só a oração tal. Não, agora, muitas das vezes é o pacote completo. Isso é só uma forma didática de você entender cada tipo de oração. Tá certo? Então tá bom. Então, tipos e níveis de oração. Primeiro, a Deus. Então, o primeiro tipo de oração, a gente ora a Deus. Segundo, a nós mesmos. E o terceiro é aos outros. A nós mesmos e aos outros são orações que mudam as circunstâncias. A Deus não vai mudar. Entende? Orações que mudam a circunstância, a situação. A nós e aos outros. E a outra é a Deus. Tudo bem? A Deus é dividida em 3 pontos, ó. Ação de graça, louvor e adoração. Ações de graça é o agradecimento assim. O agradecimento. Então, o Filho de Deus vai ao Pai e agradece. Agradece. É oração de agradecimento. E esse agradecimento, irmãos, é muito forte. Eu só vou dar um exemplo de Jesus. Jesus estava lá com 5.000 homens, depois de uma ministração, né? Já era no deserto, então era distante, não tinha alimento, não tinha nada. 5.000 homens, geralmente, poderia ter mais uma mulher para cada homem, vamos colocar assim, 10.000 mais crianças, vamos colocar 15.000 pessoas aí, por baixo. E então, falaram para ele, agora despeça essa multidão aí, né? Para ele disse, não. O que eles têm? 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? A oração dele foi agradecer ao Pai o que tinha. Ele só agradeceu. Depois você pode ver João 6,11. João 6,11 diz isso, que ele levou o que tinha e agradeceu ao Pai. E depois repartiu. Então tenha um coração agradecido e reparta o que você tem. E o milagre aconteceu quando ele agradeceu e repartiu o que tinha. Ainda sobrou. Você entende? Então, tenha um coração agradecido. Agradeça a Deus o que você tem. Sabe? É pouco, mas muito obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. O Senhor vai multiplicar em nome de Jesus. Então, ações de graças. Depois, irmãos, louvor. Quando a gente
fala a nossa oração ao Pai. O louvor exalta os feitos de Deus. Louvor em tudo aquilo que Deus fez. Você vê os salmos, ele fala muito de louvor, né? Então, tudo aquilo que exalta o Senhor, o que Ele fez, você está louvando a Deus. Amém? E o louvor é uma preparação para a adoração. É tremendo o louvor. Então, louvor a Deus não é só você cantar, você falar. Ó Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pelo que o Senhor fez isso, aquilo, outro. É isso. E que se transforma em músicas, né? Em louvores a Deus. Amém? Amém. E a adoração. Adoração, irmãos, é o reconhecimento do que Deus é. Adorar é amar a Deus em resposta ao seu amor. Viu a diferença? Os feitos de Deus, louvor. O reconhecimento de quem Deus é, adoração. Amém? Irmãos, todos os elementos que constituem um culto nosso, um exemplo, todos os elementos que constituem um culto nosso é uma adoração. O louvor do início, até vamos colocar a preparação do louvor, cada um fazendo as suas coisas. Irmão, até o rapaz que olha o estacionamento, que também é da igreja, o da portaria vem antes, o pessoal do louvor está vindo aqui antes, para tudo que envolve o culto, a gente está adorando a Deus. Nós largamos os nossos outros afazeres e damos prioridade ao Senhor. Os intercessores que vêm antes orar a Deus, todos que estão, tudo isso agora, a ministração da palavra é adoração a Deus, depois a classinha, tudo, irmãos, isso é adoração a Deus, culto a Deus. Amém? Em Lucas 4:8, né? Na tentação de Jesus, Satanás, ele mostrou os reinos do mundo, né, e tal. Tudo aquilo que ele usurpou do homem, né, pelo pecado. Falei, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus falou? Só ao Senhor adorarás, e só a Ele darás culto. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Amém? Então nós só podemos nos curvar perante o Senhor. Nós só podemos adorar e prestar um culto ao Senhor. Nós temos que exaltar sempre o nome do Senhor. O culto é isso, a adoração é isso. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, se programe, sabe, para todo domingo as reuniões da nossa igreja. Se prepare, porque você já em casa, quando você está se preparando, você já está prestando um culto a Deus. Você já está a serviço de Deus. Amém? Glória ao nosso Deus. Depois, irmãos, os tipos de oração que visam a mudar uma circunstância. A nós mesmos, a nós. Petições e súplicas. Não precisa nem explicar isso, né? Pedir, a pessoa vai pedir para as diversas situações e suplicar a Deus, né? Numa dificuldade, uma situação, vem as súplicas, né? E eu ressalto sempre para pedir conforme, alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus, em concordância com a esposa, aqueles que são casados, pedindo coisas lícitas, corretas, sempre com o coração puro, e nunca com o coração egoísta, sabe? Pensando só em si. Então, deixe o Senhor te direcionar nas petições. Amém? Depois tem a consagração ou dedicação, que é a pessoa consagrar alguma coisa ou a sua vida ao Senhor, dedicar ao Senhor. Isso daí está bem fácil, né? E a entrega.
tudo a nós mesmos, tá? Você orando a Deus. Entrega é a transferência dos fardos, problemas, inquietudes e preocupações a Deus. Então você transfere a Deus aquilo que está te pesando. Amém? Uma situação muito difícil, que você não está aguentando mais, você transfere para o Senhor. Você não precisa levar esse fardo. Tá? Um exemplo nós podemos ver foi até Jesus no Getsemane, né? Jesus ali orou uma hora, ele entregou para o Senhor, porque ele já sabia a vontade do Pai. Jesus respondeu para ele, né? Também tem Salmo 37, 4 e 5, diz que agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, é oração de entrega, entrega para o Senhor. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então nós temos que lançar nosso fardo ao Senhor Jesus, confiar nele e não ficar querendo resolver tudo. Você resolver tudo, entrega para o Senhor. Então é oração de entrega. Amém? Mas eu ressalto, irmãos, que o Senhor também nos dá a ferramenta para você lutar em oração referente às situações e coisas. Amém? Com relação à enfermidade, com relação a um problema, seja lá o que for. Então você tem que se levantar com autoridade em nome de Jesus e colocar o mal para correr. Entendeu? É isso. Usar a sua autoridade que Cristo Jesus nos dá. Tá bom? Então não é qualquer apertozinho já entrega, não. Calma aí. Você tem que buscar a vontade do Senhor e brigar em oração. Amém? Não contra Deus, não. É executando a vontade de Deus aqui na terra. Tá certo, irmãos? Orando, buscando que a vontade do Deus se realize aqui na terra. Amém? E aos outros que é a intercessão, que a gente vai um pouquinho para frente falar mais especificamente. E as formas de oração? As formas. Privada, né? No secreto. Quem não gosta de orar em secreto? Eu gosto de orar com a minha esposa e tal. Mas eu tenho que ter meu tempo sozinho com Deus. Eu e Deus. Entende? Então, privada. Em concordância, que é 2 ou 3, juntar 2 ou 3 pessoas, ou 4, que seja ali, está em concordância, ou seja, um ora e os outros concordam. Em concordância é esse mesmo pensamento, o mesmo coração. Não adianta um estar orando para que ganhe almas para o Senhor e o outro está que venha recurso para um prédio, para a igreja e tal. Entendeu? Não. Espera aí, tem que definir o que quer e vamos orar em concordância. Um ora e os outros concordam. Tá bom? Tudo bem. E a coletiva, que é um grupo, que é mais do que 2 e 3, que é um grupo mais do que isso, já é uma coletiva. Essa coletiva, no grupo, pode ser conjunta, cada um orando, tem um objetivo, nós até fizemos isso hoje lá. Suponhamos, vamos orar pela salvação dos perdidos. Cada um agora ora do seu jeito, pode orar até em línguas, vamos orar por esse objetivo. Aí um vai orar mais alto, o outro vai falar, fica aquela bênção, né? Aquele fervor aí de oração, mas com o objetivo das almas perdidas. E o outro está orando até em línguas, pode ser num grupo assim de oração, é importante isso. Tudo bem? E o de concordância em grupo, um ora pode ter 10, 5 mil pessoas. Um está orando e os outros concordando.
a oração. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu não pode, exemplo, estar em oração em concordância, um está orando e um está orando, o outro está falando outra coisa. Ah, Senhor, e tal. Não, calma aí. Vamos concordar, o mesmo pensamento. Senão é menos uma pessoa ali que está em concordância. Tá bom, gente? Isso é importante. E os recursos de oração? Então, vimos a forma de oração, privada, em concordância, 2 ou 3, ou coletiva. E a coletiva em conjunto e em concordância. E quais são os recursos que nós temos para a oração? A palavra de Deus, que é o recurso fenomenal, que é a nossa constituição aqui dos céus. Tem que estar filtrado pela palavra. E o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos fala sobre a oração. E ele também vai nos capacitar a orar. Amém? Até mesmo em oração em línguas. Tá bom? O Espírito Santo, ele vem fortalecendo cada um para a oração, tá, irmãos? Depois eu vou falar mais sobre o Espírito Santo. Mas, irmãos, a palavra de Deus está escrita aqui. O Espírito Santo que nos revela. Quando Jesus foi aos céus, ele falou antes, olha, é necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo. Veio a era da igreja, a era do Espírito Santo. Antes Jesus estava em cada lugar, Jerusalém, Samaria. Quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo já atua em vários lugares ao mesmo tempo. E é assim, o Espírito Santo é Deus aqui na terra em cada pessoa, falando e sendo um canal, usando cada pessoa como um canal para propagar o Evangelho. E quando a pessoa ora em espírito, quando essa pessoa está ligada com o Espírito Santo, já faz um canal direto no trono de Deus. Vai orar segundo a direção de Deus, segundo a orientação de Jesus. É muito forte e poderoso. Você entende? Então o Espírito Santo faz isso. Ele revela, ele orienta, ele é Deus em nós. É impressionante. E as armas de combate da oração? Primeiro, autoridade. O que é isso? Autoridade é reconhecer e saber que nós somos filhos de Deus. Autoridade também vem pela fé. Você crê em Deus, crê que Ele pode. Então é isso, entender a palavra, assumir o que a palavra diz, não os sentimentos, não. Entende? Então, a autoridade também reflete como nós oramos. Muitos orando, Senhor, tal. Se o Senhor puder, né? Não sei mais o quê. Você entendeu? Já fica difícil. Você tem que orar com fé. Tem que orar com fé. Amém? Devemos orar com fé e autoridade em nome de Jesus. Tá bom? Então, as armas, autoridade, o nome de Jesus, não precisa nem dizer, tudo em nome de Jesus. Jesus nos delega o seu nome para que possamos agir aqui na terra representando Ele. Amém? É o nome de Jesus. Outra arma poderosa é a palavra de Deus. Você orar segundo a palavra de Deus é tremendo. Adorar a Deus usando a sua palavra. Orar para si segundo a sua palavra. Interceder por outras pessoas segundo a palavra de Deus. Isso é fundamental. Nós temos até uma sequência ali para você orar, falar. Você pode pegar o Salmo 91, colocar na primeira pessoa outros salmos. Você tem que orar a palavra e aprender. Porque a palavra já é o que Deus deseja e quer para nós. Então você declara isso para a sua vida. É bênção. Tá bom? Então a palavra de Deus é uma arma poderosa na oração. O sangue de Jesus também. Amém? Amém. A oração também, irmãos, ela tem um encontro com Deus. Aquela pessoa que ora,
ela está orando, está falando com Deus e também um confronto com as trevas. Durante a oração, você também sente a necessidade, impulsionado pelo Espírito Santo, para mandar todo o mal embora. Entende? Nem que você vai fazer outra oração ali, não. Você está orando, pedindo bênção, proteção pela sua família, na casa e tudo mais. Aí, na hora, o próprio Espírito Santo, ele já mostra assim, ó, aproveita, manda todo o mal embora de não sei mais o que e tal. Muitas vezes ele revela coisa que você nem sabe, nem sabia. Mas na hora ele te mostra. Aí você vê, você pode ver no Espírito, aí você manda aquilo ali sair em nome de Jesus. Autoridade, é o confronto com as trevas. Você manda embora em nome de Jesus. E vai orando, e você está orando. Aí você vai adorando o Senhor, vai, percebeu? Já agradece. É importante também você orar e já agradecer o resultado. Porque isso é fé. Sempre que eu oro por alguém e tal, eu já agradeço a cura que o Senhor ministrou naquela oração. Você entende? Então, é isso. Em nome de Jesus, né? E Deus é maravilhoso. Sobre intercessão, vamos falar sobre intercessão, né? A oração de intercessão. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Irmãos, eu sei que tem o celular, essas coisas, né? Mas, ó, nada melhor do que uma Bíblia no papel. Acostume sempre ter sua Bíblia no papel. Ilumine, anote. Percebeu? Para você se desenvolver mais, ficar mais fácil. Tá bom? Então, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo vale muito os seus efeitos. Irmãos, aí está uma ordenança. Orai, viu? Confessai. Ou seja, nós temos que nos relacionar com os nossos irmãos. É a igreja do Senhor, é o corpo do Senhor. Então temos que falar com um, com o outro, sabe, orar. É isso. Amém? É uma ordenança do Senhor. Por isso, a questão da rede de oração, você vai ter sempre alguém que você vai orar, né? 1, 2, 3, 4 pessoas, e assim vai. Então, é importante orar um pelo outro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Interceder, irmãos, é colocar-se no lugar da outra pessoa e pleitear a sua causa, a causa daquela outra pessoa, como se fosse sua. Então, intercessão é isso, você fica no lugar daquela pessoa, intercedendo ao Pai. Amém? Eu lembro muito, nem separei aqui o texto, de Moisés, quando Deus falou assim, olha, esse povo é de dura cerviz mesmo. Moisés, eu vou destruir todos eles. E de você eu vou fazer um povo, uma nova geração, e tal, tal, tal. O que Moisés fez? Não, Senhor. Não, Senhor. O que as outras nações diriam? Não. Senhor, perdoa esse povo e tal. Ele ficou lá intercedendo por aquele povo mau, que Deus queria matar todo mundo, irmão. Ele intercedeu e o Senhor voltou atrás. Hein? É isso. Nós temos que interceder em prol da pessoa, do perdido, do necessitado, do amigo, do familiar, daquele que conhece a Deus, que não conhece. Não interessa, é uma outra pessoa, você está no ofício aí de interceder. Amém, amém. Então, na intercessão, nós esquecemos de nós mesmos. Intercedemos por outra pessoa. Nós assumimos uma identidade com Jesus. Porque Jesus, ele é o intercessor. Amém?
Jesus, irmãos, ele está mais ou menos há quase 2000 anos intercedendo por nós à direita do Pai. Amém? Romanos 8:34 diz isso aí. Ó, Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, você já imaginou? Quantas vezes nós pisamos na bola, né, irmão? Vamos falar a verdade. Quantas vezes? Aí Jesus, Pai, eu confio nele, vai dar jeito. Vamos. Manda um anjo lá. Aí um anjo cutuca. Não, vai, meu irmão, vai lá, vai. Se acerta aí. Ouve uma palavra, uma música, o Espírito Santo toca. E Jesus está intercedendo por nós. Mesmo tendo pagado um preço, sofrido tanto, renunciado tanto, ele dia e noite intercede por nós. Amém? É isso. E quando nós resolvemos interceder por um irmão, por uma outra irmã, pelo ímpio, pela nação, nós nos identificamos com Jesus. Amém? Irmãos, há um intercessor no céu, que é Jesus. E quem responde ao chamado dessa intercessão, ao chamado da intercessão, se alinha com Jesus nesse ofício. Amém? Nesse ministério. Irmãos, o Espírito Santo também, ele é intercessor. No mesmo Romanos 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como também, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Eu coloco aí também o orar em línguas. Aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. Mas o Espírito Santo usa aquela boca, aquele corpo, para ter uma voz aqui na terra. E também as nossas orações têm que ser conforme a palavra, porque nós usamos a nossa boca e proclamamos os decretos de Deus. Ó, que lindo, hein? É isso, irmão. É isso. Então, Jesus à direita do Pai, o Espírito Santo aqui na terra, usando o templo do Espírito, que somos nós, intercedendo. Amém? Nós que somos resgatados, redimidos pelo sangue de Jesus, respondendo ao chamado do Pai na intercessão, orando dia a dia, orando, intercedendo a cada momento. Assim, nós cumprimos o chamado do nosso Pai, em nome de Jesus. Você vai se assustar, né? Conclusão. O Senhor procura intercessores. Sabe, o Senhor nosso Deus, Ele procura homens e mulheres que desejam interceder, que desejam orar. Porque o ministério de intercessão, irmãos, é um trabalho. Eu não digo assim um ministério, não, agora eu estou no rol do ministério. O ministério é, você entra quando você começa a interceder. Você não precisa pedir para mim, olha, eu queria entrar no ministério. Não, você não precisa falar com ninguém. Você é você e Deus, você já entra. Quando você está intercedendo por alguém, você está nesse ministério de intercessão. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor, Ele procura pessoas que não pensam só em si e pensam em outros.
Jesus falou para os seus discípulos, em Mateus 26, 40, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Né? Nenhuma hora. Jesus estava angustiado, chamou lá Pedro, Tiago, João, falou, olha, me ajude em oração. Tá bom. Foi lá, estava dormindo. Nenhuma hora pudeste orar comigo? Nenhuma hora. Tem um livro muito antigo que ele tem um título assim, Nem uma hora. Não sei se é de Larry Lee. Nem uma hora. Então, irmãos, é algo a gente refletir. Quanto tempo eu estou com Deus? Quanto tempo eu estou em oração? Quanto tempo eu fico na televisão ou na internet? Quanto tempo eu fico jogando futebol? São 2 tempos de 45, né, minutos. Você fica 45 minutos orando, pelo menos meio tempo de futebol? Quanto tempo? Nenhuma hora. Orar, irmãos, é nossa contribuição para que Deus realize seus propósitos aqui na terra. Você entende? Deus, ele quer realizar coisa aqui na terra. Ele vai colocar no nosso coração a sua vontade, conforme a palavra de Deus, e você vai orar. E essa vontade se estabelece aqui na terra. A salvação dos seus familiares, o avivamento da igreja, ganhar vidas para o Senhor, mudar uma situação, uma circunstância, a direção do nosso país, do estado, do município, bênção, prosperidade, socorro. É isso. O destino dos nossos filhos, o nosso destino, o nosso futuro, o nosso dia. Até eu estava ministrando essa semana, eu e a Elma, por videoconferência para um casal, e lá em Gênesis, estava Adão, aí vinha um animal para Adão. O nome que Adão dava para o animal era aquele nome. Você entende? Da mesma forma, o nome que você dá para as coisas é aquele nome. Cada dia que Deus traz para você, Ele apresenta para você aquele dia. Se você já ficar amaldiçoando aquele dia, ficar reclamando, vai ser aquilo. Se você for grato a Deus e dar um nome, esse dia vai ser maravilhoso, será para a glória de Deus, tudo vai dar certo, vai ser uma bênção, a vontade do Senhor será realizada. Vai ser esse nome, um dia de vitória. Qual nome você dá? Muitas vezes você dá um nome para o seu marido, chato, pão duro, né? E metódico, frio. Só pensa em si, individualista, fala demais. Sei qual o nome. Mas você fala, meu marido é uma bênção. Será uma bênção. Qual nome você dá? Você tem aquilo que você falar. O nome que você deu. Assim como Adão. Amém? Então, orar é trazer esse propósito de Deus aqui na terra, e a nossa boca é importante. Por isso, irmãos, que está dizendo em proclamar. Proclamar é falar os decretos. Tinha lá o rei. Antigamente não tinha imprensa, essas coisas não, tá? O rei tinha o seu decreto, escrevia. Aí chamava alguém de confiança, que era os arautos. Tocava-se a corneta. O arauto, todo mundo parava. Decreto do rei, tal, tal. Fica estabelecido que é isso. Pronto. Só ouviu. E não cumpre, não. Era desse jeito. Aí ia para outro canto.
Os decretos do Senhor estão aqui. Nós temos que proclamar. Não é questionar, proclamar. Amém? Irmão, orar é descobrir os propósitos de Deus nas Escrituras e então orarmos esse propósito. Já falei isso. É descobrirmos inteligentemente os propósitos de Deus e nos alinharmos a Ele. Irmãos, com critério. Se você tiver dúvida de uma parte, pergunte. Deixe aquilo entrar no seu coração. Medite. Rumine. Mude os seus conceitos. Se firme no Senhor. Amém? É isso. Glória a Deus. Orar, irmãos. Finalizando, hein? Eu nunca preguei tão rápido assim, irmão. Vou começar de novo. Então, orar como Maria. Irmãos, em Lucas 1,38, diz assim, olha, Maria, o anjo falou tudo o que ia acontecer com Maria, tal, aquela, né, Jesus e tal. Sem ela ter intimidade com o homem, então como pode e tal? Sabe o que ela falou? Cumpra em mim, segundo a tua palavra. Cumpra em mim, segundo a tua palavra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É isso que nós precisamos, irmãos. Você tem que descobrir ou receber a palavra de Deus e falar com o Senhor, Senhor, cumpra em mim, segundo a tua palavra. Eu não quero o que eu quero o que tu queres. E o que tu queres para mim é isso que eu quero agora. Pronto. Cumpra em mim, segundo a tua palavra. Não segundo o meu querer. Eu quero ser uma bênção para o Senhor. Em nome de Jesus. Olha, apaga a luz aí, meu filho. Eu quero que você entre em um momento aí de oração. Deus preparou isso para você. Sabe? Vamos desenvolver esse ofício de intercessão. Não há coisa mais sublime no homem do que falar com Deus. Não há, irmão. Quando o Senhor instituiu o tabernáculo, era uma representação de Cristo, de Deus em tudo. E o sacerdote só poderia entrar nos Santos dos Santos uma vez por ano, que era o dia da expiação. E ele tinha que estar com a vida em ordem, sem pecado algum, senão ele morria. Imaginou a situação que ele entrava lá, irmão? Acho que ele virava para a mulher e para o filho, olha, estou indo lá, eu tenho que ir lá, né? Eu fiz tudo certo aí, mas Deus, né? Você sabe que ele tinha até um sininho, porque se caísse, se foi fulminado, já caía, o sininho balançava e puxava. Uma cordinha, era isso mesmo. Porque ninguém queria entrar lá para arrancar ele, não. Baixa mais a luz aqui, filha. Tamanha santidade de Deus. Lá nesse local santo dos santos, tinha só a arca. Os querubins olhando em frente para o propiciatório, aonde que o sacerdote derramava o sangue do sacrifício, representando o sangue de Jesus Cristo. Aquele sangue era derramado.
E dentro entrava também o sangue. Estava a tábua da lei, representando Jesus. O maná, representando Jesus. E a vara de Arão, que floresceu, representando também Jesus, o escolhido, aquele ungido pelo Pai. O sangue derramava, era aceito. Quando Jesus morreu, o véu, que era muito espesso, rasgou de cima a baixo e o acesso foi liberado. Nós podemos acessar até o trono do Pai em oração pelo sangue de Jesus. Mas tem um caminho lá do início do tabernáculo. O altar de bronze, aonde sacrificava o cordeiro. O cordeiro é Jesus. Depois do sacrifício, tinha a bacia onde tinha água, representando a água, a palavra, onde nós nos purificamos, nos santificamos. O sacerdote tinha que limpar as suas mãos e os seus pés. Tudo que fazemos tem que ser santo. Os nossos caminhos têm que ser andar em santidade. Ele entrava no local santo dos santos. Fora era o sol. Dentro não tinha luz alguma. O sol não podia entrar. Só o que iluminava era o candelabro, 7 pontas, mostrando os 7 Espíritos de Deus, mostrando o Espírito Santo, que agora nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa luz. Jesus também falou que eu sou a luz do mundo. E temos acesso mais próximos a Deus. À direita, na mesa tinha 12 pães, representando Jesus, o pão da vida. Representando cada tribo. Era Deus falando, eu vou suprir vocês. Tem suprimento, não se preocupe, só faça a minha vontade. Mais à frente, antes do véu, tinha um altar de incenso. Eram orações de noite que deveriam ser feitas. O sacerdote sacrificava lá, fazia todo esse ritual e intercedia pelo pecador. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, sumo sacerdote. E Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Agora temos acesso até o Pai, sem sermos consumidos. Mas o Senhor pede santidade. O Senhor pede que nós possamos interceder uns pelos outros. Em nome de Jesus.